Natal, Ano Novo, férias das crianças, a gente vai falar então de um tema que preocupa muitos pais separados, pensão alimentícia e a convivência com os filhos durante esse período todo. Então, quem dá mais detalhes pra gente sobre esse tema é o advogado Dr. Joab Almeida, ele que é especialista em direito de família e vai esclarecer pra gente muitas dúvidas. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Joab. Muito obrigado, Jânia, bom dia para você. Bom, essa pauta é muito importante e bem pertinente para esse período do ano. A gente já começa com a nossa primeira pergunta. Durante as férias, quando o pai fica com os filhos e na guarda, né, determinado normalmente fica com a mãe, por mais tempo, não é, do que o combinado ali entre eles previamente, ele pode deixar de pagar a pensão alimentícia? De jeito nenhum. Pensão não é só comida no prato. A pensão é a conta de luz, é a conta de água, a conta da internet, é a escolinha de futebol, escolinha de balé, enfim. Essas contas, elas são fixas e continuam durante o ano todo. Então, o fato do pai ou da mãe ficar um período maior de tempo com a criança, nesse período das férias principalmente, isso não vai fazer simplesmente que essas contas sumam, desapareçam. Então, é a obrigação pagar essa pensão. É uma obrigação, é um direito do filho e ao contrário do que muitos pais pensam, pensão não é favor, é um dever. Então, a pensão ela deve ser paga normalmente todos os meses do ano. Independente, não é? Perfeito. E já que estamos falando sobre pensão, é possível cobrar na justiça a pensão alimentícia que foi combinada apenas ali, ó, no boca a boca entre os pais? E depois vem o arrependimento? Como é que funciona isso, doutor Joab? Esse combinado de boca a boca não funciona. Não dá para vacilar com isso, porque combinado de boca a boca não vale nada na justiça. E aí, muitas vezes, o cidadão ou aquela pessoa vai lá, combina um valor X, deixa de pagar, atrasa, e aí depois a pessoa não tem como cobrar isso na justiça. É impossível. Então, não dá para perder tempo, não dá para contar com a sorte, e o ideal é regularizar essa questão da pensão alimentícia o quanto antes na justiça. Garantir o direito do filho e deixar tudo certinho ali, ó, registrado no papel, para depois ter o direito de cobrar. Mais uma pergunta também aí que acho que é bastante pertinente, doutor Joab. Pais separados precisam de autorização para poder viajar com os filhos nas férias? Primeiro de tudo, se lá quando foi feito o acordo judicial, a decisão judicial, já consta, já tem ali alguma proibição que é necessário pedir a autorização desse pai, então é necessário pedir essa autorização para o pai cumprir essa decisão judicial. Caso contrário, se lá no acordo, na decisão judicial não tem nada disso, então o pai ou a mãe pode viajar sim para onde ele quiser dentro do Brasil, sem a autorização do outro pai ou da outra mãe. E aí lembrando o seguinte, vai viajar, quer ficar um pouquinho de tempo a mais do que é o tempo permitido por lei ali, o tempo de direito de convivência do pai naquele período, pede autorização do outro pai sim, avisa, e aí, posso? Se ele autorizar, registre tudo isso por mensagem, deixa essas provas registradas para evitar um problema no futuro. Agora, se a viagem for internacional, o pai ou a mãe quer ir para o exterior, sei lá, Paraguai, Argentina, para os Estados Unidos, enfim, aí sim é necessário a autorização dos dois pais para que essa viagem seja feita e aí vai precisar fazer esse reconhecimento em cartório ou então que seja registrado ali no passaporte da criança, mas enfim, é necessário. Inclusive, na semana passada eu tive um cliente de São Paulo, tá com esse mesmo problema, ele quer viajar nas férias de julho com o filho para a Europa, mas a mãe não quer autorizar. E aí, nesse caso, quando isso acontece, se o pai ou a mãe não autoriza, é possível solicitar essa autorização para o juiz e aí é o juiz que vai analisar todos os fatos, todos os motivos, tanto do pai quanto da mãe, e o juiz vai decidir se vai dar ou não essa autorização. E a gente tem um detalhe interessante aqui de fronteira, não é, Joab? Que é o caso de ir passear apenas na Argentina. Essa questão também é importante a gente ficar alerta em relação a isso, não é? Sobre a documentação ali também, a presença dos pais e dos filhos, porque já aconteceu a situação, eu mesmo, né? Um tempo atrás fui querendo, não estava com o pai, não tinha, então é delicado isso também. Porque às vezes a gente acha que é um simples passeio ali, mas não pode esquecer que é um outro país. É um outro país, você está deixando o país, o Brasil está indo para a Argentina, para o Paraguai. Eu já ouvi falar também, não me pediram nada, mas e aí? E se pedem? Se ele fica lá depois com problema depois? Então assim, o ideal tem essa autorização em mãos, registrada por escrito, autorização dos dois pais para evitar qualquer tipo de problema com o filho. Com certeza. Só para a gente finalizar, então, aproveitando aí toda a sua experiência, doutor Joab, quais são dicas valiosas que você daria
para os pais organizarem de forma amigável essa convivência e as despesas das crianças durante as férias? O que eu percebo muito no dia a dia é que muitas vezes os pais eles acabam levando questões pessoais e não resolvidas daquele relacionamento que não deu certo e aí acabam utilizando o filho como uma espécie de escudo ou para atingir o ex-parceiro, a ex-parceira. Então, isso não é nada saudável e o pior de tudo, quem sofre mais com isso é o filho e a filha que fica ali no meio daquele fogo cruzado. Então, qual que é o ideal? O ideal é os pais ter um pouquinho mais de consciência, sabe? Priorizar, dar uma prioridade para o bem-estar do filho, falar, isso daqui é bacana, o meu filho vai gostar disso, não vai, mas tenham prioridade com o bem-estar do filho. Afinal de contas, o filho precisa de atenção, de carinho, de amor e principalmente os pais têm que ter essa consciência de que o amor transforma vidas e a cada dia, tanto o pai quanto a mãe tem uma nova oportunidade de transformar a vida daquela criança. Exatamente. Eu estou emotiva hoje, viu, doutor Joab? Já comecei assim hoje meu dia, acho que recebi uma mensagem da família, mas é o seguinte, eu acho que é tão importante, tão valiosa, que tudo que nós queremos, né? E através, assim, quero agradecer pela sua participação, é levar informação, é levar conhecimento para toda a nossa audiência do programa Destaque, porque tudo que nós queremos é isso, né? A gente pode conversando, esclarecer as coisas, buscando ajuda e as suas orientações aqui fazem toda a diferença. Obrigada e volte mais vezes. Volta mais vezes com a gente? Com certeza, e aí eu vou aproveitar, então vamos reforçar esse recado. Deixem as mágoas, o ressentimento de lado, amem de verdade seus filhos. Exatamente, mostra através de atitudes. Doutor Joab, muito obrigada e boas festas para você também. Eu que agradeço, muito obrigado, Jânia.